הנה לא ינום ולא יישן ולא יישן שומר ישראל. הנה לא ינום ולא יישן ולא יישן שומר ישראל. Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal Sobrevivência em Livros. Eu sou o professor Renato e nós hoje vamos conversar sobre um assunto que foi tema na semana passada, nos vídeos anteriores, sobre Franz Kafka, sobre o Rabino Yehuda Lev. Só que, antes de a gente entrar no assunto, vocês vão acionar o Quarteto Fantástico. E qual é o Quarteto Fantástico? Vocês vão se inscrever, vão dar um like esperto aí pra gente, vão comentar e compartilhar também o nosso vídeo. Lembrando que quando a gente compartilha vídeos dessa natureza, a gente está contribuindo para a elevação intelectual das pessoas. Então vamos fazer isso, vamos contribuir para a cultura, contribuir pelo bem da literatura. Vamos fazer isso? Vamos lá! Então, hoje nós vamos continuar aquele assunto sobre Kabbalah. Nós vamos começar hoje falando sobre um grande assunto maravilhoso do folclore judaico, uma das lendas, uma das histórias mais lindas que eu considero dentro dessa atmosfera das lendas judaicas, das parábolas judaicas, que é sobre o Golem. Você já ouviu falar no Golem? Eu acredito que vocês não conheçam o Golem, mas vocês vão ver que história linda, 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 que o Rabino Yehuda Lev, que viveu entre 1525 e 1609, contribuiu para essa grande parte da literatura judaica. Exatamente. E o Rabino Lev, nós temos que nos lembrar que ele foi o grande rabino da sinagoga de Praga. Praga é a capital da atual República Tcheca, antes Tchecoslováquia, que pertencia ao Império Austro-Húngaro, na época do Rabino Lev, lá no século XVI. Então, nós temos que pensar também que Franz Kafka, que nasceu em Praga, eu disse para vocês que não pertence ao cânone judaico da literatura, judaica. Mas ele tem nas entrelinhas dele, evidentemente como judeu, as agruras, a miséria, a fome, dentro da literatura kafkiana. Então, ele está intimamente ligado também, por causa da cultura tcheca, na qual Franz Kafka estava inserido, dessa lenda do Golem também, principalmente na sua obra Metamorfose. Então vocês vão fazer os links aí, vocês vão fazer as conexões com as histórias. Nós temos que lembrar que os judeus estavam passando por um momento muito tumultuado, mais um dos incontáveis momentos tumultuados da história judaica na Europa. Muitos pogroms. Pogrom significa incitações, é uma palavra que significa incitações do governo para que as populações locais cometessem atos de violência contra os judeus. E com isso, essas pessoas destruíam os lares dos judeus, as sinagogas, destruíam as casas de escola, destruíam tudo que era pertencente aos judeus, os locais de trabalho, estupravam as mulheres, estupravam as crianças, e esses pogroms aconteciam de tempos em tempos de acordo com a necessidade. Os governos locais, quando precisavam dos judeus, os tratavam bem. Colocavam algum judeu, algum representante da comunidade judaica para trabalhar como tesoureiro, contador, trabalhar na corte e por aí vai. Mas quando não precisava mais deles, para justificar o caos em que a sociedade estava vivendo ou as corrupções do governo, acusava alguém. O bode expiatório eram os judeus e que passavam por essas situações. Então, os judeus
sofrendo pela pobreza, sofrendo pela fome, sofrendo pela miséria, mas nunca deixaram de estudar a Torá, nunca deixaram a cultura da literatura de lado, alfabetizar seus filhos. Isso é muito importante. Mesmo na miséria, os judeus conseguiram continuar o estudo para aqueles que precisavam, para aqueles que seriam as próximas gerações. Então, para proteger os judeus, o Rabino Love se lembrou que Deus fez o homem do barro. E ele, dentro do seu pensamento cabalístico, do seu pensamento religioso, imaginou como poderia fazer para ajudar o seu povo. O seu povo que estava morando no gueto, o seu povo que estava sofrendo pelos pogroms. Então, certo dia, ele estava caminhando pelas margens do rio Moldova. O rio Moldova é um rio que corta a cidade de Praga e tem uma ponte muito famosa, chamada Ponte do Rei Carlos, que liga as duas margens do rio, uma ponte muito famosa em Praga. O Rabino Love estava caminhando ali pela margem desse rio, quando, inspirado pela luz de Hashem, pela luz de Deus, resolveu recolher a lama do rio Moldava e levar para a sinagoga. Chegando na sinagoga, chegando no sótão da sinagoga, da grande sinagoga de Praga, ele começou a moldar um gigante, um homem gigante. Assim como Deus fez o homem do barro, o Rabino Love fez um homem de barro também. E este gigante seria utilizado para proteger o povo judeu, o povo que estava morando dentro do gueto de Praga, um gueto chamado Iosefovo. E então, o Rabino Love, assim que terminou a sua obra, ele fez várias orações pedindo para que Deus concebesse aquele gigante, aquele protetor, vida, e que o sucesso da empreitada dele viesse com a proteção do povo judeu. E ele recitou também, o Rabino Love recitou também o Salmo 139, versículo 16, que diz o seguinte: minha substância ainda sem forma. E neste versículo tem ali uma palavra hebraica chamada galmi. E é desta palavra que se origina a palavra golem. Exatamente isso que significa minha substância. E o Rabino Love escreveu na testa do golem a palavra hebraica emet, que se escreve, vou soletrar, Aleph, Mem e Tav. E emet é uma palavra que significa em português verdade. E aqui eu vou abrir um parênteses. Vou abrir um parênteses aqui para explicar para vocês uma visão cabalística que tem em torno dessa palavra emet, desta palavra hebraica. Emet significa verdade. E é interessante que ela começa com a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. A letra do meio é a letra Mem, que também é a letra exatamente do meio do alfabeto hebraico. Se a gente for contar, ela é exatamente, todas as letras, ela é exatamente a letra que fica no meio do alfabeto hebraico. E a última letra da palavra emet é a letra Tav, que também é a última letra do alfabeto hebraico. Então a palavra emet é formada pela letra inicial do alfabeto hebraico, pela letra medial do alfabeto hebraico e a letra final, a última letra do alfabeto hebraico. Todas as três juntas formam a palavra emet, verdade. E é interessante porque emet, cabalisticamente, nos ensina que a verdade é algo que tem que estar no início, no meio e no fim de tudo.
porque quando não está no meio, não está no início, não está no meio e não está no final, não existe verdade. E se a verdade não aparece no início, acontece que o Rabino Love vai fazer mais à frente. A letra Aleph, que é a letra inicial, sai e fica a palavra Met, o Mem e o Tav. A palavra Met significa morte. E é isso aí. Fechei o parênteses. A palavra Emet, o Rabino Love escreveu na cabeça, na testa do Golem. E a palavra Emet começa com a letra Aleph, que é a letra inicial da palavra Adonai. Que eu vou falar Adokai, para não falar o nome de Hashem, o nome de Deus em vão. Começa com a letra Aleph. A palavra amor em hebraico, Ahavá, começa com a letra Aleph. E a palavra mãe em hebraico, de uma maneira mais formal, começa também com a letra Aleph. É a palavra Em, que também dá ima, mamãezinha, em hebraico. Então, olha que interessante. Todas essas palavras, as 4 palavras, Emet, Adonai, Ahavá, amor, e Em, que é mãe, começam com a letra Aleph. E é exatamente assim que o Rabino Love fez o Golem. Ele fez o Golem através de Hashem, o Senhor, Adonai. Ele fez através da verdade, através do amor ao seu povo. E quando ele cria o Golem, ele seria, entre aspas, a mãe. E mãe começa com Aleph, Em. Mas Abba, que é pai, Av, que é pai, também começa com a letra Aleph. Olha que interessante. Todas essas 4, 5 palavras começam com a letra Aleph, não é? Então, depois que o Golem recebeu a vida vindo de Hashem, vindo do Senhor, ele começou a trabalhar para o Rabino em prol dos judeus, em prol de proteger os judeus. Só que o Golem era desprovido de inteligência, porque ele foi criado pelo homem, ele foi criado pelo Rabino Love. E o Golem não agia por raciocínio. O homem, o ser humano, age por raciocínio, age por pensamento, sabedoria, conhecimento, porque Hashem é que fez o homem. Mas como o Golem foi feito pelo Rabino Love, ele era desprovido de inteligência. Ele obedecia a ordens, embora aquele Golem tenha se concretizado dentro de si através de um sentimento, o amor, porque ele testemunhou as agruras que o povo judeu estava passando. E o Golem começou a sair do controle do Rabino Love e partiu para a violência, destruindo os não-judeus. Tudo que os judeus estavam passando, o Golem, entre aspas, fez o mesmo com as outras pessoas. Se os judeus estavam tendo seus lares destruídos, o Golem destruía os lares dos não-judeus. Se o Golem visse um judeu apanhando na rua, o Golem batia no não-judeu. E sendo um gigante, a dor era maior, a violência era maior também. Não que o Golem fosse mau, mas o Golem agia por impulso, agia por questões sem fazer juízo daquela situação. Então, o governante da localidade de Praga, ele chamou o Rabino Love e fez um trato com ele. Falou assim: Rabino, se o senhor controlar o Golem, eu vou revogar a lei que libera as pessoas de cometerem os pogroms contra o povo judeu. E o Rabino Love, muito compadecido também das dores dos não-judeus, porque se ele não queria as dores para si, do seu povo, ele também não vai querer o mal, ele não vai querer as dores
para o outro povo, para o povo não judeu, para os seus irmãos também que estavam ali. Porque não importa a religião, uma parte da população era judia, mas uma parte da população não era judia, mas são todos irmãos. Então o Rabino Loews aceitou o combinado com o governante e, muito entristecido, levou o golem até o sótão da sinagoga de Praga. Lá ele tirou, depois de deitar o golem, ele tirou a letra Aleph da palavra Emet de sua testa e ficou só a palavra Met. Ficando a palavra Met, o golem deixou aquela forma, a alma do golem deixou aquela forma e o golem se tornou, virou uma massa de argila. E de acordo com a lenda, a massa de argila continua até hoje no sótão da grande sinagoga de Praga. Uma belíssima história, não é? E essa história do golem foi tão conhecida na Europa durante vários séculos que a escritora britânica Mary Shelley começou a escrever um livro que ela só foi finalizar em 1831. E essa história vocês conhecem como Frankenstein. Exatamente. O livro Frankenstein é um livro inspirado na lenda de Golem. Em 1920, o diretor de cinema alemão Paul Wegener lançou um filme um grande filme do expressionismo alemão chamado Der Golem, ou Golem, que recebeu várias críticas positivas, que é um filme, é do cinema mudo, é em preto e branco. Vocês podem encontrá-lo em várias plataformas de streaming. Vocês vão gostar muito. E recebeu várias críticas na época, várias premiações, e é uma referência dentro do cinema mudo, e que inspirou também Charlie Chaplin para muitos dos seus filmes. O Golem também, a lenda do Golem, foi transcrita, na realidade, transcrita da oralidade para a escrita pelo grande escritor Isaac Bashevis Singer. Nós vamos conversar sobre ele em uma outra oportunidade. Bashevis Singer, que nasceu em 1902 e faleceu em 1991, foi o Prêmio Nobel de Literatura de 1978. Ele escreveu a obra O Golem. Escreveu a obra O Golem, foi premiado por causa disso, e é um escritor também que fez 2 livros muito marcantes na época. A Família Moscat, um livro fantástico, e um clássico da literatura que se tornou, e que foi roteirizado, se tornou um filme vencedor do Oscar com a Barbra Streisand no papel principal. O Oscar de 1983, que é um livro chamado Yentl, que conta a história de... Esse aqui eu vou deixar em suspense. Vocês vão procurar a obra de Isaac Bashevis Singer, vocês vão procurar a obra do O Golem, filme, que eu falei para vocês, e vão procurar também a obra de Mary Shelley. Um grande abraço, valeu!